Olá, queridos! Estou aqui novamente para a gente continuar com o nosso assunto a respeito dos sacramentos, certo? E ainda dentro dos sacramentos da iniciação cristã. E nós vamos orar hoje com uma música, né? Sempre com música nos ajuda a mergulhar. Mas eu venho te convidar a orar comigo antes da gente começar esse aprofundamento com uma música bem especial que vem falar daqueles que já têm uma experiência com Deus. Aqueles que já são de igreja, sabe? Tipo você e eu, mas que precisam, que têm sede de Deus o tempo todo e querem o tempo todo mergulhar nele. Quando nós falamos a respeito do sacramento, nós falamos sobre a nossa entrada na igreja, mas também sobre a nossa permanência nela e a respeito da manutenção da nossa fé. Nós precisamos sempre renovar o nosso encontro com Deus, renovar aquele calor, aquele fogo no coração, né? Pela paixão pelo Senhor e pela igreja, e a paixão dele por nós nos incendeia cada vez mais. Então vamos orar, vamos cantar, né? Ouvir essa música e orar juntos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deixa o Espírito Santo vir ao teu coração e já colocar em você essa sede de Deus de maneira mais intensa, aumentar essa sede de Deus. E essa necessidade de cada vez ir mais fundo no conhecimento dele e de cada vez mais ser íntimo e se apaixonar mais por esse Deus maravilhoso. Escute. Faço tudo, mas vem novamente. Mas peço que tua presença aumente. Ou seja, Senhor Jesus, eu já tenho experiências contigo, eu estou sempre na igreja, Senhor, mas eu quero te pedir que, Senhor, aumente em mim, aumente em nós essa sua unção, Senhor. Eu quero renovar a minha experiência contigo, Senhor, porque nós precisamos de Ti, eu preciso de Ti. Eu sou da igreja, eu volto à igreja, Senhor, porque eu preciso, né, aumentar o número de experiências contigo. Ore com essa canção. Faço tudo, mas vem novamente, Senhor. Se eu passar pelo fogo, e se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais viver. Preste atenção nisso. Na tua fumaça de glória eu entrarei, longe dos santos, não sei mais viver. Você sabe o que é o Santo dos Santos? No Templo de Jerusalém, existia um lugar onde ficava guardado aquilo que eles consideravam mais sagrado, sabe? Mais sagrado. Lá no início do povo de Israel, o Santo dos Santos era o lugar onde ficava a Arca da Aliança, um símbolo, né, da fé, da aliança de Deus com o povo de Israel. Mas o que você precisa entender disso é que é um lugar muito sagrado e que não era qualquer pessoa que podia entrar lá, sabia? Somente o sumo sacerdote, somente o sacerdote escolhido poderia entrar naquele lugar, porque eles acreditavam que o poder de Deus era tão grande que se entrasse alguém ali que não estivesse preparado, morreria diante do poder da presença de Deus. Então, quando a música diz que eu não sei mais viver longe do Santo dos Santos, eu não sei mais viver longe desse lugar sagrado, entende? Porque, querido, a partir do momento em que Jesus Cristo veio a esta terra, nasceu, viveu aqui, morreu, foi crucificado e ressuscitado, né? Ele foi crucificado e morreu e ressuscitado. A partir do momento em que ele veio e
salvou a mim e a você dos nossos pecados, sabe o que ele fez? Ele abriu a entrada desse Santo dos Santos, certo? Quando fala que está atrás de uma cortina de fumaça, ou já ouviu o termo que o véu do templo se rasgou? Na palavra de Deus diz isso, quando Jesus morreu na cruz, houve um terremoto em Jerusalém, e o véu do templo se rasgou, era o véu do Santo dos Santos, e isso simboliza, isso quer dizer que você e eu podemos ter acesso ao sagrado. Você e eu podemos ter contato com o sagrado. E o carisma, os sacramentos que o Senhor traz para nós através da igreja, nos permitem viver essa entrada no Santo dos Santos. Permite com que a gente tenha contato com o sagrado o tempo inteiro. Por isso que não basta receber somente o sacramento do batismo e sumir. Não basta você receber o sacramento do crisma e desaparecer da igreja, porque é incoerente, querido. Você precisa fazer a manutenção da sua fé. E dentro do sacramento da iniciação cristã, nós temos a Eucaristia, que nos faz ter essa experiência tão próxima do sagrado. Então, agora compreendendo o que essa música quer dizer, né? Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver, é no sentido de que assim, Senhor, eu sou de uma fé tão rica, eu sou de uma igreja tão maravilhosa, tão linda, de uma história tão profunda, tão apaixonante, e eu não quero viver de outra forma. Você e eu não podemos nos permitir viver de outra maneira, conhecendo essas riquezas todas que nós estamos aprofundando, queridos. Então entende que esse aqui é o início, é uma oração, e ao mesmo tempo é um aprendizado, e ao mesmo tempo é um se dar conta da maravilha em que você está introduzido dentro dessa igreja linda católica, né? Dentro do sacramento que você está se preparando para fazer. Vamos continuar a ouvir a música. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver, e onde estiver clamar pela glória, a glória de Deus. Sente isso da sua vida. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver, e onde estiver clamar pela glória, a glória de Deus. Então clame pela glória de Deus, peça a glória de Deus para a sua vida. Senhor, nós clamamos para que o Senhor derrame a sua glória sobre nós neste momento que não estamos tão próximos fisicamente assim da nossa igreja por conta da situação da pandemia que vivemos, Senhor. Mas nós temos a marca, o selo do Santo dos Santos em nós. Alguns de nós já estão podendo voltar à missa, comungar, Senhor, e nós estamos graças por isso. Mas vem agora no lugar onde nós estamos encher os nossos corações dessa Tua graça, dessa Tua glória e desse desejo de mergulhar ainda mais no Seu amor, na Tua glória e no conhecimento dessa igreja linda que o Senhor deu para nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Pois bem, queridos, continuando nesse tema lindo que nós estamos abordando, eu quero voltar a falar com você sobre aquela palavra em que eu trouxe no último vídeo. De novo aqui, ó. Samuel apanhou o vaso de azeite e ungiu Davi na presença dos seus irmãos. O Espírito do Senhor precipitou-se sobre Davi a partir desse dia e também depois. Eu trouxe de novo essa unção para falar de novo dos sacramentos, né? Vamos dar uma lembrada. Nós tratamos sobre os sacramentos da iniciação cristã, que são aqueles que nos introduzem na fé e que nos mantêm na fé, que nos nutre, nos fazem crescer e aprofundar mais na fé católica que nós vivemos. E quando eu trago essa palavra aqui, que Samuel ungiu Davi com o azeite, a gente pode dizer que o azeite aqui nessa situação é o óleo, né, que foi colocado sobre a testa de Davi, foi o símbolo sensível de um sacramento, entende? É o visível dessa unção que foi dada sobre ele, colocada na testa de Davi.
né? E você vai receber uma unção através de um elemento sensível que é o azeite, o óleo do crisma, que vai ser colocado sobre você, né, no dia que você receber este sacramento, certo? E aí, lembrando, né, nós falamos sobre o batismo, e o batismo, algo que eu não mencionei para vocês no último vídeo, a palavra batismo, ela quer dizer imersão, certo? Quando a gente fala, né, esse nome batismo, nós estamos falando sobre sermos imersos nessa graça, sermos mergulhados nessa graça de Deus, entendeu? Então o termo batismo, ele vem do grego de baptizen, né, que quer dizer mergulhar, imergir, é o mergulho mesmo, mergulho nas águas, né, do batismo, certo? O Senhor, ele quer nos fazer imersos na sua graça e na sua unção. E a gente tem a simbologia, né, da água caindo para trazer esse sentido da imersão. E na realidade, o que Deus quer te lembrar enquanto batizado é que você precisa constantemente, de maneira espiritual, viver imerso na graça de Deus, entende? É isso. Então, o sacramento do batismo já foi bem abordado, né? E nós também tratamos a respeito do sacramento da confirmação, que é o sacramento do crisma que vocês vão receber, né? Vocês estão estudando para isso, né? Se preparando para receber o sacramento da confirmação. Eu expliquei para vocês o que é, e eu quero trazer uma beleza, né? Eu falo de beleza o tempo todo, né, gente? Mas por que isso, sabe? Deus é belo, a igreja é bela, né? E o belo nos aproxima de Deus, né? A beleza nos aproxima de Deus. E algo que tem muito a ver com essa situação de Davi, com a simbologia dessa palavra de Davi, que vem trazer o óleo colocado sobre a testa, sem dúvida é a confirmação, né, que é esse sacramento do crisma. E ele vem trazer para nós, aqui no Catecismo da Igreja, tá falando para nós algo muito, muito claro, assim, explicando de como que se desenvolveu até chegar a forma em que o sacramento do crisma é ministrada hoje, né? A igreja, desde os primeiros discípulos do Senhor, eles traziam o costume do batismo, certo? A gente tem João Batista, que batiza o próprio Jesus, né? A gente tem Paulo em diversas situações, nos Atos dos Apóstolos, Pedro, em algumas situações, trazendo narrativa de que as pessoas ouviram sobre a fé, se converteram a Jesus e assim foram batizadas, certo? E outros relatos que nós encontramos na Bíblia é quando fala a respeito da imposição das mãos. E essa imposição das mãos, ela vem como um complemento dessa graça batismal. Houve o batismo em que a pessoa foi imersa na água, né, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E esse batismo por imersão na água, ele só acontece uma vez, que é o batismo da introdução, entende? Ele só vem acontecer uma vez. E aí depois existia a colocação da imposição das mãos, né, para confirmar esse batismo, para confirmar esse Espírito Santo recebido. E depois de um tempo, esse símbolo passou a ser através não apenas da imposição, mas da mão imposta que unge com o óleo, né? E é o que vocês vão viver no crisma de vocês, entenderam? Então, essa tradição da imposição das mãos é algo que vem desde os primórdios da nossa igreja, né? E Paula, então toda vez que alguém impõe as mãos sobre mim é como se fosse o sacramento do crisma? Não é isso. O sacramento, ele é imposto por um ministro ordenado, né? De preferência um bispo ou aqueles sacerdotes em que tem autorização para isso, né? E eles vão ministrar o sacramento em si, né? Que é o sacramento da confirmação, para documentar aquele gesto que eu falei para vocês, né? Que o Espírito Santo, ele vai transbordar, os 7 dons, eles vão transbordar. Você, como soldado de Cristo, vai receber as armaduras para que você possa guerrear essa guerra como bom soldado de Cristo aqui nessa terra, né? Mas Paula, também existe imposição de mão, tem gente que ora pela gente impondo as mãos, então isso é errado? Não, não é errado, porque essa imposição de mãos é um modo também da gente abençoar o outro, né? Da gente
pedir a bênção de Deus sobre o outro, só que isso não é o sacramento do crisma. Conseguiram entender isso? Tá? Então, no início lá com os apóstolos, esse era o costume, né? Vamos dizer que o sacramento do crisma, da confirmação, ele surgiu através desse gesto, mas hoje a nossa igreja compreende que ela vai acontecer através da mão do bispo, né, ou do sacerdote autorizado, com a imposição do óleo do crisma, certo, gente? Agora, orar impondo as mãos não é errado, pelo contrário, é lícito. Pode sim orar com a imposição de mãos sobre os seus irmãos, né, na certeza de que você, enquanto batizado e enquanto soldado de Cristo, você tem unção do Senhor em você, porque você foi ungido pelo sacerdote ordenado, entendeu? Então você pode multiplicar essa graça. Não, você não estará dando o sacramento para o outro, mas você estará levando a palavra, a unção, a oração, né, a força do Espírito Santo para aquela outra pessoa, certo? Então, o sacramento da confirmação, ela vem documentar isso, né? Você é o batizado, você é ungido, você é escolhido, assim como foi Davi, para ser soldado desse Senhor. E o outro sacramento que nós temos ainda dentro da iniciação cristã é o sacramento da Eucaristia. E olha que bonito que o nosso Catecismo da Igreja Católica vai falar lá no número 1324. A Eucaristia é fonte e ápice de toda a vida cristã. Olha isso. A Eucaristia é fonte e ápice de toda a vida cristã. Ou seja, a Eucaristia é o lugar onde brota a vida cristã, e a Eucaristia é o lugar assim máximo onde a gente pode ter a experiência máxima do céu, né, de maneira bem palpável, que é através da Eucaristia. A gente consegue receber de maneira bem palpável essa unção do céu, essa experiência do divino nas nossas vidas. Consegue compreender isso? Então, continuando a frase, né? A Eucaristia é a fonte e ápice de toda a vida cristã. Os demais sacramentos, assim como todos os ministérios eclesiásticos e tarefas apostólicas, se ligam à Sagrada Eucaristia e a ela se ordenam, pois a Santíssima Eucaristia contém todo o bem espiritual da Igreja, a saber, o próprio Cristo, nossa Páscoa. Por que tudo vai girar em torno da Eucaristia? Porque a Eucaristia é o próprio Cristo. Nossa Páscoa é a nossa salvação. Então presta atenção. Se você já participou de uma adoração, sabe, quando a gente coloca Jesus sacramentado, a Eucaristia dentro do ostensório para que nós possamos adorar, sabe isso? Pois bem, ali você está diante do próprio Cristo, o mesmo Jesus que você lê na palavra falando sobre ele, o mesmo Jesus que você já ouviu que os santos tiveram experiências com ele, o mesmo Jesus que tem experiência contigo, é Jesus vivo. Presta atenção, católico. A Eucaristia, aquele pão que é distribuído na missa, que é onde acontece o sacrifício, a Eucaristia, querido, ali é Jesus, ali não representa o Cristo, é o Cristo. E aqui está um grande mistério da nossa fé, um grande mistério do sacramento. Não simboliza, assim como a água do batismo, ela não simboliza simplesmente a unção, ela se transforma em unção. O pão se transforma no Cristo e toda a missa, ela é um sacrifício do Cordeiro que é Jesus, um Cordeiro imolado que se entrega para você e para mim de novo, né? Você já ouviu aquela música que fala do Santíssimo Sacramento, né? Tão sublime sacramento. Mas existe uma outra, né? Que é uma poesia de São Tomás de Aquino, que é Tantum Ergum Sacramento, né? Que tem um pedaço dela, né? Que é dessa poesia, que é muito bonita, que diz assim: deu seus dons em alimento pelas suas próprias mãos. Deu seus dons em alimento pelas suas próprias mãos. Deu seus dons em alimento pelas suas próprias mãos.
Então, a Eucaristia, a gente revive na missa aquele momento em que o Senhor instituiu a Eucaristia no dia do lava-pés. Sabe o quadro da última ceia, da Santa Ceia do Senhor? Pois bem, ali foi instituída a Eucaristia, né? Aquele quadro representa isso. O momento em que o Senhor distribuiu o pão entre os apóstolos e disse: isso é o meu corpo, tomai e comei, isto é o meu sangue, tomai e bebei. Né? E o Senhor, ele dá da própria carne para que os 12 possam se alimentar. E hoje nós somos esses discípulos do Senhor, sabe? A igreja continua, traz essa continuidade. E a cada missa, querido, nós vivemos de novo esse Cristo que se entrega. Então a Eucaristia, ela é para mim e para você salvação. A Eucaristia, ela é o bem para o qual nós temos necessidade de ir na direção, porque é o próprio Cristo, não representa o Cristo, é o próprio Senhor que se coloca diante de nós, entende? Então, eu peço, sabe, a você que você mergulhe um pouco mais no conhecimento dessas experiências, e essa semana nós vamos pedir algo diferente para vocês. Para a sua presença não vai ser simplesmente um questionário, mas nós vamos pedir que você escreva um texto de 10, 15 linhas no máximo, trazendo para você o que você entendeu do mistério que é o sacramento na sua vida, do mistério que são os sacramentos na sua vida, que relação isso tem a ver com você, sabe? O que isso está ligado com a sua vida. A gente vai colocar por escrito também lá no grupo, de maneira mais clara, melhor, como que a gente vai te pedir isso. E depois a gente, nos outros dias, nós vamos continuar trazendo mais didaticamente, né, esses ensinamentos. Mas eu peço que você pegue tudo isso, sabe? Olhe para dentro da sua vida e veja por que você é católico, sabe? Você é católico por quê? Porque sua avó sempre te levou na igreja? Porque sua família toda é? Se até então foi, glória a Deus, mas agora que seja porque você quer. Porque você se apaixonou por esse Jesus que se apaixonou por você antes, sabe? E veja nos sacramentos a grande prova do amor de um Deus que quer você e eu perto dele o tempo todo. E não vamos nos contentar com outra coisa, porque como diz a música, quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver, e onde estiver clamar pela glória, a glória de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.